Um gatinho de rua chegou aqui em casa e foi ficando. Já tem um pouco mais de um ano que está comigo. Recentemente começou a emagrecer e levei no veterinário. Está com uma doença chamada FeLV, parece. Esta doença não tem cura e ele está pele e osso. Fiz tudo o que podia, ele foi desenganado e o veterinário disse que poderia fazer eutanásia. Não tive coragem e trouxe ele para casa. Ainda está vivo, mas cada dia mais fraco e debilitado. É muito triste acompanhar este processo. Gostaria que o Elahá falasse por que os bichinhos tão inocentes têm que passar por este sofrimento, já que eles não têm consciência e livre-arbítrio. Porque uns animais nascem em famílias tão ricas, enquanto outros sofrem maus tratos e vivem nas ruas. São inocentes. Com vocês, sim. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele sentou no lugar estratégico. Eu estou vendo isso, sabe? Eu estou vendo isso. Não, eu estou preocupada que eu já tirei uns 8 livros, depois para colocar no local vai ser, porque tirar eu tiro, mas botar é complicado. Nós temos essa obra espírita chamada Reflexões Espíritas. É uma obra de Viana de Carvalho, por Divaldo Franco. Aqui nessa obra, o capítulo 18 dela fala sobre uma coisa que é muito interessante. Eu vou falar sobre isso e a gente vai transpor para os animais. Ele não fala de animal aqui, ele fala sobre seres humanos. Ele diz que nós temos a tendência de achar que todo mundo que é pobre é porque foi rico na outra existência, por isso que é pobre hoje. Por que fulano é pobre? Ele é pobre porque ele foi rico, por isso que ele é pobre. Mas se a gente fosse somar a quantidade de pobre que tem no mundo com relação à quantidade de rico que a Terra já teve, a conta não vai bater. Porque a quantidade de pobres hoje é maior que a quantidade de ricos que a Terra já teve. Então não dá para isso ser simplesmente a reencarnação unicamente dos ricos. E aqui nessa mensagem, capítulo 18 do livro Reflexões Espíritas, a capa hoje não deve ser essa não. Que essa capa aqui é de, meu Deus... Olha a minha capa, olha meu livro como é que ele está, coitadinho. Ele é fruto de um presente que me deram isso em 94. Então, assim, esse livro vai comentar o seguinte, que muitas pessoas que são pobres, não são pobres porque elas eram ricas na outra existência, elas são pobres porque elas eram almas ingênuas que se aproximaram da sociedade para que fossem instruídas pelas pessoas. E o que aconteceu conosco? Uma alma simples, um espírito simples, ele pode se aproximar de alguém, e esse alguém inteligente se aproxima dessa pessoa que é simples e explora essa pessoa. Ele explora, ele faz com que essa pessoa trabalhe de maneira escravocrata para ele e torna a vida dessa pessoa profundamente infeliz. Mas ela pode encontrar uma outra pessoa, mesmo com o cabelo desgrenhado, mas uma pessoa que, vendo esse que é mais frágil, cuida dele, ensina o bem, ensina as verdades e faz com que os dois progridam. Nessa mensagem diz o seguinte: espíritos simples existem na nossa sociedade, passando por uma série de sofrimentos provocados pelas almas inteligentes e más, que constituem na nossa sociedade situações de miséria, de pobreza, de sofrimento, para alguns espíritos que não têm na sua linha kármica uma razão para que isso esteja acontecendo. Não é uma pobreza kármica, não é uma pobreza, não é um sofrimento que advenha de alguns débitos que esse espírito tenha. É porque ele está se aproximando da sociedade para se desenvolver e a sociedade o explora. No ano de 1983, se eu não me engano,
teve um filme chamado A Missão, com Robert De Niro, que mostrava uma tribo indígena que ela entrava em contato com a civilização. De um lado, os padres, do outro lado, os escravocratas. Os padres ensinavam esses índios a tocar violino, a plantar, a colher, a se organizar do ponto de vista produtivo, e eles prosperaram absurdamente, enquanto os brancos queriam torná-los escravos, humilhá-los e tratá-los como se fossem animais. Esses indígenas estariam assim porque eles têm karma na área ou porque estão num processo provacional através do qual eles estão se desenvolvendo? Então, voltando para a pergunta que você fez do gatinho, se existem experiências provacionais em seres humanos, que dirá nos animais, hein? Sim, eu sei que é muito doído a gente ver um animal com leucemia, é muito amargo. Você vê um animal se destruindo na sua frente. Nós mesmo, eu e Samia, tivemos um cachorro que até hoje tenho saudade dele. Samia chegou até a fazer um poema para ele quando ele adoeceu. Nós fizemos tudo o que a gente podia, mas ele emagrecia a olhos vistos. Ele comia e ele não encontrava... Você dava alimento para ele, mas ele foi definhando diante dos nossos olhos até que ele desencarnou. Então, o que a gente tem de percepção disso? Que os animais, eles passam por experiências e são dolorosas, sem dúvida. Um animal que é atropelado, que tem que andar arrastando as pernas, um animal que fica sequelado, perde uma parte da sua capacidade corporal. Essas são experiências todas provacionais. Aí você diz, puxa, mas por que o animal está passando por um câncer? Que coisa terrível. Segundo o que a doutrina espírita nos diz, é um adoecimento apenas do corpo, porque não tem, como no ser humano, o aspecto moral, em que a pessoa se sente depressiva pelo fato de estar doente, pelo fato de morrer. O animal, ele está apenas aprendendo. Aí, mas ele está aprendendo o quê, pelo amor de Deus? O que ele está aprendendo? O nosso mecanismo biológico, ele é assim. Os animais, assim como nós, estamos em processo evolutivo e as combinações genéticas, elas acontecem para garantir a melhoria genética nossa e deles. E aí, quando a gente tem a possibilidade de entender como que o mecanismo da vida se apresenta, nos oferecendo o aprendizado com as doenças físicas, a gente vai compreender como que se dá o entendimento da doutrina espírita como experiências provacionais e não experiências expiatórias, assim como nos humanos, explorados hoje na sociedade, não por aspectos expiatórios, mas pela perversidade do coração dos homens mais inteligentes do que eles.